todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Se a resposta for sim, você responde dizendo glória a Deus. Quantos aqui sabem sorrir nesta noite? Glória a Deus! Olha lá, tem uns crentes bravos ali atrás. Quantos sabem sorrir e digam glória a Deus? Glória a Deus! Vamos aproveitar que você tem um sorriso lindo, cheio do Espírito Santo. Você vai cumprimentar pelo menos 3 pessoas à sua volta, dando um sorriso lindo para elas, dizendo a paz do Senhor. Mas dá um sorriso. Isso, dá um sorriso desse irmão que está trabalhando no braço. Depois que você virar um sorriso, você pode sentar e se manifestar na Deus. Meus irmãos, quem for saber que é sagrado? Lucas capítulo 4, por favor. Localize comigo, Lucas capítulo 4. Enquanto os irmãos localizam Lucas capítulo 4, eu quero agradecer a Deus por estar com os irmãos, mais uma vez podendo servir ao Senhor com muita alegria. Quero pedir perdão aos irmãos pelo atraso. Pedir perdão por imprevisto. Os irmãos me perdoam pelo atraso, irmãos? Eu, na próxima vez, chego mais cedo para a gente orar junto. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ademir, este patriarca de Deus, que o Senhor confiou a esta cidade para ter histórias de Eva. Que Deus abençoe a sua esposa, nossa irmã Terezinha, e anunciado de Deus de muita saúde. Aos aniversariantes desta noite, que estão completando 25 anos do Grupo Nova Esperança. Que Deus os abençoe e dê a vocês muita graça para continuar servindo ao Senhor Jesus. Graças a Deus pelo Idevaldo, o primeiro líder, pelo segundo líder, o nosso irmão Diego Chaves, comigo, a sua noiva, irmã Daniela, sua mãe, Martel. Que Deus abençoe. Estou diante de muitos amigos, irmãos. Está aqui o irmão Sebastião, nossa irmã Terezinha. A gente sempre passa lá pegar uma pimenta na casa deles, irmãos. É uma vez. E rever o Tiago, a Cilei, a Silene e a Lidiane. Deus abençoe essa família que eu amo. São muitos amigos que estão aqui, mas se nós formos mencionar o nome de todos, nós vamos encurtar um pouco o tempo da palavra. Quantos querem ouvir uma mensagem revelada nessa noite? Então leia comigo com muita atenção a palavra de Deus e não deixe que nada tire a sua atenção nessa noite. Enquanto nós vamos lendo aí, o irmão do som, me ajuda aí, irmão. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo de número 38 a seguir. Só quem encontrou, diga eu. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de... Quem está lendo comigo? Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de... E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, que hora? Todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles os curava. Também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendia-os e não os deixavam falar, porque sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, que hora? Saiu e foi para um lugar deserto, mas a multidão procurava e chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse dele. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, pois para isso eu fui enviado.
capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, e estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te amar alto, lançai a vossa rede para pescar. Respondendo-lhe Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançareis a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. Foram e encheram a ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Repita após mim, diga: Senhor, ausenta-te de mim, sou um pecador. Você vai mudar um pouquinho a frase, vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também de Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Mas disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homens. Elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E quantos dizem amém? Amém. Meus irmãos, pelo menos 5 minutos da sua total atenção para você entender tudo que nós estamos lendo aqui nessa noite. Pois o capítulo 5 de Lucas é apenas a continuação dos episódios do capítulo 4, um período entre 24 horas e 48 horas, onde grandes coisas espirituais aconteceram mediante a presença do Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas, ele narra com muita propriedade e detalhes o início do ministério do Senhor. Todos nós somos conhecedores da narração do Evangelho, quando o próprio Senhor Jesus vai até o Jordão para que se cumprisse a lei sobre tudo quanto estava profetizado sobre a sua vida. E quando ele chega-se ou aproxima-se do Jordão, o texto diz que haviam aproximadamente 5.000 testemunhas naquele dia, que viram visivelmente com seus olhos. Deixa eu chamar a atenção aqui mais um minuto, irmão. Olha para mim, irmãos. Por favor, quantos querem receber milagre de Deus aqui? Por favor, irmãos, evite qualquer tipo de conversa no meio da igreja. Volte a sua atenção à palavra de Deus. O Senhor tem milagre aqui nessa noite. Amém? Quantos querem ouvir a palavra? Levante a mão e diga glória a Deus. E foram vistas por 5.000 testemunhas quando o Senhor Jesus entra dentro do Rio Jordão. Naquele dia os céus se abriram. Foi visto visivelmente a figura do Espírito Santo que desceu em forma corpórea de uma pomba, enchendo a presença do Filho de Deus diante das testemunhas, e uma voz que descia desde os céus a todas as testemunhas presentes, ao ouviram dizendo: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, a ele segui. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo diante de todos que estavam presentes, e depois de ser cheio do Espírito Santo, a primeira obra, a primeira manifestação do Espírito Santo na vida de Jesus foi conduzi-lo ao deserto. Não foi o adversário, não foram os demônios, foi o próprio Espírito de Deus quem conduziu o Senhor ao deserto. Parece que às vezes não compreendemos, mas todo homem, toda mulher, todo jovem escolhido que deseja uma vida plena, cheia do Espírito Santo, um dia será convidado pelo Espírito de Deus ao deserto. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo durante 40 dias e 40 noites e venceu, não com o fim de Deus, mas venceu pelo poder da palavra que estava dentro do seu coração. As vitórias de um homem ou de uma mulher dentro dos seus desertos não serão pela sua santidade, mas pela palavra que está em seu coração. Quando lemos, irmãos, que o próprio Deus conduz homens e mulheres escolhidos ao deserto, parece que não compreendemos o porquê ou a razão de Deus
nos permitir passar pelo deserto. Assim aconteceu quando Deus tirou o seu povo do deserto, lá do Egito, e por um espaço de aproximadamente 40 anos eles caminharam no deserto. Olhando diante do livro de Êxodo, parece que não compreendemos as razões, os propósitos, por que Deus permitiu um povo escolhido passar pelo deserto. Parece que fica nas entrelinhas os propósitos de Deus. Mas quando começamos a ler o livro de Josué, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 9 ao 14, começa a se revelar os propósitos de Deus, do porquê Ele permitir pessoas irem para o deserto. Pois Josué, que havia se levantado para substituir o patriarca Moisés, havia enviado 2 espias dentro da cidade de Jericó. E quando os espias são avistados pelos moradores da terra, a Bíblia diz que os homens se apresentaram aos espias e declararam publicamente, dizendo: o nosso coração está derretido diante de vós. Eis que o espanto e o terror caiu sobre todos os moradores da terra, pois nós temos ouvido que um povo está caminhando no deserto, mas a presença de um grande Deus que vai adiante desse povo. Temos ouvido e temos visto que a presença desse grande Deus poderoso destruiu diante da face desse povo o rei Og e Seom e todos os seus inimigos, deixando bem claro a todos os moradores e inimigos do deserto que aqueles que caminham no deserto não caminham sozinhos, mas a presença de um Deus poderoso está com eles. Os propósitos de Deus de permitir alguém caminhar pelo deserto não é mostrar que você é mais santo, mais justo do que ninguém, mas Ele quer deixar bem claro para o adversário que no deserto em que você for convidado pelo Espírito de Deus, você não vai passar sozinho por Ele. A presença de Deus vai com você no deserto. A Bíblia diz que Jesus vence no deserto, irmãos, e quando Ele vence, os anjos descem dos céus e preparam um grande banquete. O Senhor Jesus se alimenta do banquete preparado pelos anjos e vai iniciar-se o princípio do ministério do Senhor Jesus, quando Ele desce para a região da Galileia, e da região da Galileia vem a cidade de Nazaré. A Bíblia nos narra no capítulo 4 que, estando na cidade de Nazaré, Ele entra dentro de uma sinagoga em um dia de sábado, e o costume local da época era que a pessoa mais jovem ou a pessoa de menor idade presente no culto é quem se levantava para ler os livros proféticos. Naquele dia, naquele sábado, o mais jovem dentro da sinagoga era o Senhor Jesus. A Bíblia diz que um escriba se levanta, traz um rolo profético, entrega nas mãos do Senhor Jesus. Ele se levanta, vai até o púlpito, abre o rolo profético de Isaías e recita publicamente aquilo que está inserido para nós em Isaías capítulo 61, quando ele começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para curar os enfermos e pôr em liberdade os cativos. A Bíblia diz que ele fecha o rolo, entrega o escriba e senta-se no seu lugar. Quando ele senta-se, a Bíblia diz que os olhos de todos que estavam presentes na sinagoga estavam fitos nele. Como todos estavam olhando para ele, ele se levanta pela segunda vez e diz: hoje está se cumprindo no meio de vós aquilo que profetizou o profeta Isaías. Quando ele diz publicamente, ouça isso, quando ele diz publicamente que ele era agora um homem cheio do Espírito Santo no meio da congregação, o texto diz que os homens que estavam presentes se encheram de raiva, ódio e inveja, porque agora o culto seria diferente. Havia uma pessoa que tinha a presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja.